Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Papo.com. O tema de hoje é Direitos Humanos, Crianças e Adolescentes Desaparecidos. E para discutir o assunto, convidamos o professor doutor Marcelo Neumann, formado em Psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor em Serviço Social pelo Núcleo de Estudos da Criança e do Adolescente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É membro fundador do projeto Caminho de Volta e pesquisa principalmente os seguintes temas: violência, violência doméstica e sexual contra crianças e adolescentes, desaparecimento infanto-juvenil e direitos humanos. Desde 2005, é professor de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Juliana. Primeiramente, eu gostaria de perguntar por que escolher esse tema de pesquisa sobre desaparecimento, em específico de crianças e adolescentes? No Brasil, se discute muito a questão do desaparecimento político na época da ditadura. A questão da criança e do adolescente não tem sido visto ainda como objeto de estudos científicos. E, nesse sentido, a gente pensou em fazer algum tipo de construir uma metodologia. Eu fui convidado pela USP para fazer parte de um projeto dentro do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica, Medicina Social e do Trabalho em 2004, e desde então eu comecei a estudar a questão do desaparecimento de crianças e adolescentes. Eu achei interessante o que eu vi na sua tese, que você dedicou ao seu avô paterno desaparecido, Francisco Neumann. Isso influenciou na escolha do tema ou você... É uma questão até pessoal. Quando eu comecei a minha pesquisa, concomitante, eu estava tentando pegar a minha nacionalidade alemã. E aí eu conversando com meu pai, eu vi que meu avô tinha saído de casa e nunca mais voltado. E aí eu procurei a documentação e senti que depois que eu comecei a trabalhar com o tema do desaparecimento, que eu tinha um avô desaparecido. Foi uma questão que foi no processo de estudo científico mesmo, né? Então eu dediquei o trabalho também a ele, porque achei muito importante você falar do tema e ter uma pessoa, um familiar também nessa situação. Você comenta também que na mídia é muito recorrente falar sobre o desaparecimento, que tem bastante coisa, porém faltam pesquisas mais científicas para contribuir. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Na verdade, assim, você tem a mídia, muitas vezes, ela traz casos de desaparecimento, seja por soterramento, seja uma criança que é subtraída de um pai, né, de uma mãe. Então, isso gera uma comoção muito grande nas pessoas. Só que da comoção, para você transformar isso em um estudo realmente científico, tem uma distância muito grande. Então eu tentei trazer esses dados para mostrar para a sociedade que a questão do desaparecimento de criança e adolescente é algo extremamente importante para ser discutido na sociedade. A gente vê, por exemplo, só no estado de São Paulo, em torno de 8 a 9 mil crianças e adolescentes que desaparecem todos os anos só de boletins de ocorrência. Isso é uma estatística extremamente alta e que as autoridades têm que se olhar para essa questão e tentar fazer políticas públicas nesse sentido. Tem uma parte também que você comenta que a questão deveria ser universalizada, né? Que todo mundo deveria, então, estar por dentro desse assunto, que não é uma coisa que acontece, que deve ser um problema enfrentado por todos. Então, essa é uma questão pela qual... Sem dúvida. Eu acho que quando a gente trabalha, eu tenho meus alunos aqui do Mackenzie que desenvolve acolhimento das mulheres num projeto Mães da Sé, a gente fica muito tocado porque essas mulheres, quando perdem um ente querido, elas se sentem muito sozinhas, elas se sentem em uma solidão muito grande. Ela não tem um amparo da delegacia, não tem um amparo da sociedade para essa questão. Então, quando eu chamo atenção para essa questão que o desaparecimento ela é universal, eu estou chamando atenção. Olha, não é um problema daquela mãe,
não é um problema daquela família, é um problema de toda a sociedade. E a sociedade tem que ajudar para que essas situações de fato não ocorram mais. Entendi. Em relação ao projeto Mães da Sé, né? Você se envolveu nesse projeto? O que você conheceu sobre o projeto? O projeto é uma ONG, né? As Mães da Sé é uma ONG de uma mãe que perdeu sua filha há 18 anos atrás. A Ivanise, ela luta de uma forma muito também isolada, tentando construir políticas aí, discutindo a questão do tema. E eu, aqui no Mackenzie, eu senti que a gente deveria fazer um convênio com as Mães da Sé e colocar esses alunos de psicologia para poder desenvolver aí uma ação de dar suporte psicológico para essas mães, né? Para elas elaborarem essa questão da perda, essa situação, né? Então, foi nesse sentido que eu acabei me aproximando com a das Mães da Sé. A gente está já há 4 anos desenvolvendo esse trabalho lá dentro dessa ONG. Entendi. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez pela sua presença e agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Retornamos agora com o programa Papo.com. E hoje estamos conversando com o professor doutor Marcelo Neumann sobre o tema Direitos Humanos, Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Professor, nós estávamos falando antes do intervalo sobre Mães da Sé. E aí eu gostaria que agora então o senhor falasse um pouco mais sobre o projeto Caminho de Volta. O projeto Caminho de Volta é um projeto que foi concebido dentro da Universidade de São Paulo, dentro do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica, Medicina e Social do Trabalho. Lá a gente tem uma equipe de profissionais, geneticistas, psicólogos, técnicos da área de biologia, e lá a gente tem uma máquina de DNA. Então, quando foi gestado o projeto, a gente pensou em unir a biologia molecular junto com a questão da psicologia e da área social. E aí a gente instalou um trabalho dentro do DHPP, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Lá tem a Delegacia de Desaparecidos, onde a gente recebe a população que fez um boletim de ocorrência de desaparecimento, e lá a gente retira as células da boca da pessoa, ou a gente tira uma gota de sangue em um papel chamado FTA, que é um papel importado, e a gente é levado para o nosso laboratório e é feito o processamento do DNA. Aí a gente tem um banco de dados que a gente pode cruzar, por exemplo, quando a polícia acha restos mortais, ou quando um caso que a gente encontrou uma criança com deficiência auditiva, ela teve 5 anos dentro de um abrigo, dentro de um acolhimento institucional, e o juiz pediu para fazer o cruzamento dos dados daquela criança com o banco de dados de mães e de pais, né, de familiares. E a gente conseguiu achar uma criança que estava sob a custódia do Estado, e a gente achou que essa era um trabalho, né, uma metodologia extremamente importante para você encontrar pessoas que se encontram em estado de desaparecimento, né? Então, esse projeto Caminho de Volta é um projeto pontual, porque, na verdade, existem alguns projetos, né, espalhados, mas, assim, no geral, o governo, a polícia, não tem projetos eficazes, assim, em todo o Brasil, né? Gostaria que você comentasse. Com certeza, Juliana. A gente vê que ainda você tem uma política muito incipiente nessa área. Você tem algumas
vamos dizer assim, alguns projetos e iniciativas no Brasil são extremamente importantes, né? Mas ela não tem essa força em termos de Brasil. A gente vê, por exemplo, o CICRID, que é uma delegacia especializada de 0 a 12 anos para atendimento no Paraná. Ela é referência, mas aqui em São Paulo ainda a gente precisa caminhar muito para a gente ter uma política mais interessante. E no Brasil, de uma forma geral, a gente tem uma política que o governo federal discutiu, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Desaparecidas, e eu fiz parte da equipe que construiu o cadastro e até hoje ele não se efetivou. Então, tem muita política ainda que precisa ser gestada, investimento, recursos para que você possa criar uma política nacional realmente séria. Por enquanto, você tem só projetos pontuais, iniciativas pontuais no Brasil que não ajudam, mas não resolvem o problema, né? O Lula criou uma lei que não precisaria mais de 24 a 48 horas para notificar o desaparecimento, para fazer o boletim. Mas na prática, isso não acontece, né? Com certeza. Essa é uma cultura instituída nas polícias no Brasil. Na verdade, a lei do Lula em 2005, ela é chamada Lei da Busca Imediata. Na verdade, ela vem ratificar uma coisa que já existia no Brasil. Essa cultura das 24, 48 horas é uma cultura policial. É uma cultura que uma mãe chega numa delegacia e fala: olha, eu quero registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Ah, não, você volta o outro dia porque ela ela pode voltar, ela está na casa de um amigo. Então você vê que realmente essa é uma cultura policial instalada em todo o Brasil. Então é muito difícil romper com essa cultura policial. Na verdade, a pessoa que tem um ente desaparecido, se ele desapareceu 2 horas, ele tem o direito de abrir um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Isso daí é uma orientação que vai para a população nesse sentido. Para finalizar, então, a última pergunta, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre as determinações do desaparecimento e como agir, né, quando isso acontece, o que as famílias devem fazer. Então, as causas do desaparecimento são diversas. Você tem desde a questão do conflito familiar, da violência dentro de casa, que leva a criança a sair. Um dado importante é que dos boletins de ocorrência registrados, 70% das crianças voltam e as pessoas têm que buscar as delegacias ou conselhos tutelares quando se vê nessa situação do desaparecimento de crianças e adolescentes. Ok, muito obrigada, professor, pela atenção, por essa excelente discussão que o senhor nos proporcionou, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. Queremos agradecer também a disponibilidade para participar do programa junto com a gente e desejamos sucesso na sua carreira profissional. Muito obrigada. E esse foi o Papo.com de hoje. Obrigado pela sua companhia, telespectador. Tenha um bom dia e até a próxima.